Live hoje, mais uma live, e hoje eu vou ter a honra de receber o professor Celso Falcone, né, um tipo 6 do Enneagrama, onde nós vamos trazer aqui a fala dele e a experiência dele durante todo o processo, né, de acompanhamento que ele tem comigo. O Celso já está comigo, se eu não me engano, gente, uns 3 anos ou mais, né? Eu acho que uns 4 anos, né, Celso? Desde 2019, o Celso Falcone participa das minhas formações, já foi meu paciente, já fez terapia comigo online, quando ele morava lá em Manaus, lá no Amazonas. Hoje o Celso está em São Paulo, né? E eu quero trazer aqui a experiência do Celso, a vivência do Celso, com o Enneagrama das personalidades, o que o Enneagrama trouxe de transformação na vida dele. E você que é terapeuta, que é coach, que é psicólogo, ou você que quer se desenvolver, entender a importância do Enneagrama nas nossas vidas, a importância de nós entendermos qual é esse programa interno que está aqui dentro de nós. Você como terapeuta, entendendo qual o programa que faz com que o seu paciente tome decisões na vida e faça escolhas, você vai conseguir poder ajudar muito mais os seus pacientes, né? Zúlia Miranda, ótima tarde, seja bem-vinda. Quem mais está chegando aqui? A Mércia, olá. A Eliane, quem mais está chegando aqui? A Isa, quem mais? O Celso já está por aqui, Carlos, Henrique. Gente, sejam todos bem-vindos aí na live com o professor Celso Falcone, que é um apaixonado pelo Enneagrama das personalidades, né? A gente se apaixona pelo Enneagrama das personalidades. Por que a gente se apaixona? Por causa das transformações e das mudanças que ele traz de forma prática na nossa vida. Então você que é coach, que é terapeuta, que é psicólogo, que é psicanalista e está chegando agora, não perca a oportunidade de estar comigo a partir de semana que vem, no dia 14 ao dia 19 de março, na formação e certificação profissional Enneagrama para terapeutas. Eu vou te entregar tudo que eu sei do Enneagrama das personalidades, para que você possa traçar caminhos de desenvolvimento para os seus pacientes. Gente, sabe o que acontece comigo? O paciente, a hora que eu olho minha agenda todo dia de manhã, eu já sei qual o tipo psicológico que está vindo, eu já sei quem é a pessoa, de forma muito rápida. E isso é fundamental num processo terapêutico. Você saber com quem você está lidando, quem está ali na sua frente, né? Isso é fundamental? Não, isso é tudo dentro de um processo de desenvolvimento pessoal. Então, quando a gente aplica o teste psicológico e depois faz a validação com o paciente, a partir daí você já tem um caminho muito certeiro de desenvolvimento. E é isso que eu quero entregar para vocês nessa semana terapêutica, do dia 14 ao dia 19 de março. Então, se você que está entrando agora, que está chegando agora, não fez a sua inscrição, faça a inscrição lá na bio, entre para o grupo de WhatsApp e participe comigo. Tá bom? Eu acho que eu já vou chamar o Celso aqui para a gente começar a bater o papo, né? Acho que eu vou já chamar ele. Celso, já me manda o convite aí para a gente começar a nossa live juntos. Já fizemos várias lives. Fizemos uma live agora semana passada, o Enneagrama e a sustentabilidade, né? Que é uma área de atuação muito forte do Celso, a sustentabilidade. O Enneagrama tem tudo a ver com a sustentabilidade, né? Da sustentabilidade pessoal, diante de projetos, diante de todas as situações, né, que se apresentam na nossa vida. Vamos lá, Celção, pode mandar o convite aí que eu já aceito aqui e a gente já entra na live firme e forte. Vamos lá, tipo 6 do Enneagrama. Vamos que vamos. O professor Celso Falcone, que é um grande estudioso do Enneagrama das personalidades, depois que conheceu o Enneagrama, se apaixonou pelo Enneagrama das personalidades e nunca mais parou de estudar o Enneagrama, né? Nunca mais parou. O Celso já fez o Fundamentos comigo, o Celso já fez o Especialista em Pessoas e agora está no Maestria, né? Está fazendo maestria em Pessoas comigo. Então,
Já enviou a solicitação, Celso? Vamos ver aqui. Tchá, tchá, tchá. Cadê? Só se tiver aqui pra cima. Não tá aparecendo não, Celso. Deixa eu ver aqui mais pra cima, mais pra cima. Acenar pro Celção. Já assinei. Não tá aqui o convite não. Deixa eu ver pra baixo agora. Não chegou não, Celso. Manda de novo aí a solicitação. Boa tarde, Josiana. Seja bem-vinda. A Jô também. Boa tarde, gente. Vamos conversar hoje com o Celso Falcone. Aceitar o Celção. Vamos lá. Muito bem. Agora sim. Vamos dividir a tela. Eu e o professor Celso Falcone. Ah, chegou. Muito bem. E aí, Celção? E aí, tudo bem? Como é que tá, André? Tudo bem, mais uma vez, nós dois aqui. Meu áudio né? tá bom? Da outra vez o áudio picotou um pouco, tá bom com você? Tá ótimo o áudio. Gente, qualquer coisa avisa aí. Se o áudio estiver falhando, avisa a gente. Celso, seja bem-vindo, muito grato, né, te receber aqui mais uma vez, você disponibilizar o seu tempo para falar um pouquinho de como o Enneagrama impactou a sua vida, né? E as transformações que trouxe para você, tanto nos treinamentos que você fez, tanto na terapia que você fez, como eu apliquei, né, na prática o Enneagrama na terapia. Eu queria que você falasse um pouco, né, desse impacto que você sofreu, dessa mudança, como você usa o Enneagrama hoje na sua vida, né? Queria que você trouxesse aí a sua experiência com o Enneagrama. Olha, André, falar do Enneagrama é falar também do nosso convívio, né? É falar da nossa amizade, falar da forma como nos encontramos. Eu vou relembrar, né, da outra live que nós tivemos, quando nós nos encontramos num treinamento. E no treinamento eu vi, numa das apresentações, você falando do Enneagrama, depois, num processo em parceria, né, de um peer, de um treinamento, você apresenta o Enneagrama, faz uma análise rápida sobre o tipo psicológico, né? Tá bom o áudio, gente? Vai avisando aí pra gente, tá? Tá o ótimo. Tipo psicológico, sobre as questões da personalidade, e me encantou. E aí, durante esse processo, eu fui descobrindo, com treinamentos e cursos que você ofereceu, esse aprofundamento de uma sabedoria, de aspectos filosóficos e científicos também. Mais do que uma ferramenta e uma técnica, uma sabedoria. E existem várias teorias da personalidade, mas, sem dúvida, de todas elas, não há nada mais profundo, né? Na verdade, é o mais profundo de todos, é, sem dúvida, o Enneagrama. Ele estabelece mais do que um mapa, ele estabelece um caminho de desenvolvimento para a gente. Então, a possibilidade de nós nos prendermos não apenas na análise do comportamento humano, mas nós estamos verificando a motivação desse comportamento, fez toda a diferença. E se tem uma sabedoria que mostra isso, é o Enneagrama. Porque comportamentos, eles podem levar a conclusões muitas vezes equivocadas. Muitas vezes, com comportamentos semelhantes, existem motivações diferentes. E isso foi uma questão que nós aprendemos com você, não é? Que nós estudamos juntos isso. E isso aí foi um motivo de liberdade. Porque quando a gente descobre nosso tipo e percebe o quanto nós estamos presos a movimentos repetitivos, né? Isso faz com que a gente se liberte na busca da nossa essência. E isso tem sido fascinante. Só o fato de tomar consciência desses movimentos repetitivos, né? E entender que eu não tenho culpa, né, desses movimentos, que são interpretações da minha criança, e quando eu era criança eu não tinha consciência das escolhas que eu estava fazendo, né? Quando eu cheguei no lar que eu cheguei, eu tomar consciência de que eu não escolho pai e mãe, eu simplesmente venho num sistema familiar, né? E tudo isso influencia de alguma forma na escolha do tipo psicológico de personalidade. E esses movimentos da criança ferida, né? Eu venho trazendo para a vida adulta, eu venho repetindo na minha vida adulta, né? E me torno um adulto com um comportamento de criança, né? É uma criança em corpo de adulto. Então, quando eu tomo consciência disso, muito dos conflitos, dos bloqueios, dos questionamentos que eu faço, do mistério da vida, começa a se resolver.
começa a se resolver. Então, pensa isso dentro da terapia. Pensa você aplicar isso dentro da terapia, que é o que eu faço hoje, né? Que é o que eu faço hoje. E os resultados que eu tenho. Eu tenho pacientes comigo 6 meses, 1 ano. Eu tenho pacientes comigo que retornam depois de 2 anos de terapia. Justamente por quê? Porque sentem e percebem que eles não estão fechados numa caixinha, né, Celso? Existe um caminho de desenvolvimento, e esse caminho de desenvolvimento da personalidade, ele é apresentado como um plano psicológico dentro do consultório, e o paciente entende que esse caminho é o caminho da vida, que ele pode começar hoje, ele pode parar um tempo, ele pode voltar depois, e existe meio, início, e o fim, muitas vezes, a gente não vai encontrar esse fim, é um caminho sem volta, né? E o Enneagrama traz isso com muita clareza, que foi o que você falou agora, né? Sobre a minha percepção de que eu não estou dentro de uma caixinha fixado, eu posso me desenvolver, né? O Enneagrama, ele apresenta isso como se fosse um mapa, né? Ele é um mapa. E, inclusive, eu respondi uma pergunta agora lá nos meus stories exatamente sobre isso, né? Algum seguidor meu me perguntou como desenvolver um tipo psicológico ansioso. E aí eu trouxe, né, as técnicas que eu faço, né? As técnicas regressivas que eu utilizo. Porque tudo é da criança, gente. Se a gente não voltar lá na criança, não vai. E o Enneagrama mostra isso com muita clareza, né? A criança ferida. O Enneagrama traz muito isso com muita clareza. E aí você aplicar isso na terapia é fantástico. Os resultados são fantásticos. Né, Celso? Não, é impressionante, né, André? Porque por mais que a gente fale, e a gente fala com entusiasmo, porque a gente está nesse processo de desenvolvimento, estamos engatinhando sempre, porque se a gente evolui num determinado ambiente, em outros ambientes nós ainda estamos nesses passos iniciais, né? E é muito interessante porque o que você consegue perceber é justamente o encontro da sua identidade, dos seus papéis, né? E depois, numa evolução, a unidade desses papéis. A evolução desses papéis. E, de repente, você vai percebendo ao longo do tempo que você é um só, uma unidade. Né? Quer dizer, você não... Esses papéis no mundo, essa identidade faz toda a diferença, ainda mais nos níveis neurológicos. Quando você vai lá, muitas vezes, e consegue, aí sim, trabalhar suas crenças centrais. Quando você consegue estabelecer e entender seus valores que estão em ação das forças de caráter. Os comportamentos e quais os resultados? Que nós temos e os ambientes que nós estamos. O contexto. Quais os resultados? Quais os resultados práticos que você teve na vida com o Enneagrama? Os meus resultados práticos? Nossa, primeiro... Aonde que o Enneagrama te ajudou? Olha, André, vamos lá. Na verdade, em tudo, né? Mas fica muito geral, né, gente? Isso é tipo fica de muito vocês. geral. Gente, quando a gente conversa com vocês, é o tipo que está falando aqui, nos movimentos inconscientes também. E de acordo com os subtipos. Então, é muito interessante que você que está acompanhando essa semana com o André, e eu tenho acompanhado, você vê que cada pessoa tem um jeito de falar, um jeito de se comportar, uma maneira de se colocar na voz, nas microexpressões. E isso é típico de cada personalidade, que vai nos levando a esse movimento inconsciente de proteção. É tipo do 6 estar falando isso agora para vocês. Porque essa precaução que passa pela segurança e que em ambientes essenciais, na busca da essência, é a coragem de não só enfrentar os ambientes, mas de trazer segurança a todos que estão no ambiente, né? Traz o quê? Traz primeiro, né, para a mudança. Vamos lá, André, direto ao ponto. Tomada de consciência. Você começa a entender, e a gente vai usar aquelas expressões que a gente usava em terapia, André, do coração que fecha e abre, da flecha que puxa e solta. Você começa a entender os movimentos, ainda mais um 6, que está naquela negação ou naquela relação, né, do 5 com 7 no mental. Então, em algum momento, a gente está mais introvertido, a outra ele está mais extrovertido. Tem as asas, as flechas. Vocês vão ver com o André, lá dentro do curso do André, do treinamento. Que é mais do que um treinamento, né, André? Eu falo com muita tranquilidade. E de um 6, né, André?
Depois você pode detalhar quando seja. Né? A gente também se aceita muito nesse sentido. Então, assim, É a uma, mudança uma principal, formação. André, resumindo, tomada de consciência, para que você perceba que esta precaução, quando canalizada como gestão de risco, como análise de ambientes, como análise de saúde e segurança, que são até profissões que esses seis buscam para contribuir com o sistema, ele pode contribuir com todos os outros para brilharem. Eu costumo dizer assim que você perceber que você passa a trabalhar por uma causa, ainda mais um social, né? Isso é muito lindo. Você vê que eu estou aqui, mas eu estou falando do produto do André. E falo com muito prazer, porque, André, eu quero que essas pessoas passem por essa experiência. É uma experiência que muda completamente, porque, gente, o primeiro passo é dentro, aqui, o nosso universo interior, a tomada de consciência. E aí, nesse movimento, E aí aí, sim, você consegue ser um agente de transformação. e aí a gente oferece a formação e certificação, né? Enneagrama para terapeutas, para profissionais da área do desenvolvimento humano, né? São coaches, terapeutas, psicólogos, psicanalistas, mas a gente aceita as pessoas que querem se autodesenvolver, que foi o seu caso, né? Hoje, você de tanto conviver comigo e com pessoas nos grupos que você participou, que são terapeutas, acabou que você se tornou um também. Você se considera hoje um terapeuta, né, Celso? Sim, sim. Mas quando você começou lá atrás, não, de repente você não sabia nem o que você buscava, né? Você buscava encontrar com você mesmo. Você estava num movimento de busca interna de autoconhecimento, né? E como o Enneagrama ele é cirúrgico nisso, né? Como ele é claro, direto, objetivo, né? Quando você descobre a sua personalidade, você fala, meu Deus do céu, como que eu vivi até hoje sem isso? Né? E aí você quer aprofundar. Por quê? Porque se você aprofundar nos estudos, você está aprofundando em você mesmo. Você está aprofundando em você. E a gente não aprende isso em lugar nenhum. Eu vivo falando isso para os meus pacientes. Gente, a gente não aprende essas coisas na igreja, a gente não aprende na família, a gente não aprende na escola, na faculdade, a gente só aprende na terapia. Então, você me pergunta assim, André, é um curso mesmo? É uma formação? Não, não é uma formação. Formação é o nome que a gente dá. Mas, na verdade, você vai estar fazendo uma terapia profunda em grupo. No fundo, é uma terapia profunda em grupo. Então, independente se você é terapeuta, coach, psicólogo e quer participar, gente, é o que mais acontece. Agora, aquele que é psicólogo, aquele que é terapeuta, que atua na clínica, né? Ele vai simplesmente pegar as minhas técnicas e aplicar, ele vai usar já. Cada aula é uma técnica diferente, é uma abordagem diferente, é ensinar como você vai tratar um paciente que tem a personalidade do tipo 6, o paciente que é um tipo 9, eu vou entregar passo a passo, gente. Eu vou entregar aquilo que você precisa utilizar na prática quando você está diante de uma pessoa, independente se você está no set terapêutico ou na vida, como que você deve se comportar e como você deve se posicionar diante daquela pessoa, de forma assertiva, construtiva ou não. De repente eu identifico um ambiente ou uma pessoa num nível de consciência muito baixo e eu não me sinto pronto para lidar com aquilo. Então o fato de eu identificar já faz toda a diferença. Porque aí você escolhe os ambientes que você quer estar inserido. Você escolhe quais as pessoas que você quer se relacionar. Porque você passa a não julgar mais, mas sim compreender, né? Então você cria dentro de você um nível de análise mais saudável. Você para de olhar para as pessoas com julgamento, nos níveis médios de consciência, e passa a perceber as pessoas também nos níveis mais elevados, mais saudáveis de consciência. E aí você consegue escolher aonde você quer estar. E isso é fantástico, né, Celso? Isso é liberdade. Isso é liberdade. É liberdade porque se num primeiro momento, em movimentos, um 6, ele busca no 9, por exemplo, né? Essa serenidade, essa harmonia, para que ele vá de maneira saudável a um 3, por exemplo, vocês vão ver isso durante... Né? Eu não vou ficar dando spoiler também, né?
do curso, porque ele é fantástico você vivenciar, mas é interessante entender isso. Enquanto o 6 ele busca, no caso do 6, a harmonia das asas entre o 5 e o 7, né? Para voar realmente dentro desse aprofundamento, o que é lindo, e eu repito da última vez que a gente falou sobre a sustentabilidade, né? Quando a gente nos encontrou para falar um pouco do que é esse movimento de sustentabilidade do comportamento, e eu estou falando do aspecto profissional, quando você passa a trabalhar com determinadas áreas que são sistêmicas, que são integrativas, não há ferramenta melhor. E aí, quando a gente fala de uma terapia, a gente fala de uma autoterapia, de um processo auto, né? Para que você possa, sem julgamento, e aí é quase que impossível como ser humano, mas é a busca de você julgar o mínimo possível, para que você possa, com compaixão, entender que o mundo está no nível médio e baixo de consciência, entender que o mundo está em movimentos repetitivos, e aí você, com esta compaixão, você vai buscar naquele ambiente fazer com que o ambiente afete o menos você, né? De maneira menor você, para que você possa contribuir, para que você possa, dentro da sua área, seja qual for, levar a mensagem, como você falou, de maneira assertiva e sem julgamento. Isso é, na verdade, gente, um grande desafio, porque nós vamos sempre estar julgando, mas no momento em que você percebe isso, né? E luta no melhor sentido da palavra, porque você passa a ter a coragem de ser quem você é. E para os 6, a palavra coragem é muito importante. Porque você passa a sair da razão e passa a ter a fé, a certeza. Que são justamente o quê, gente? São justamente as ideias superiores para sair das fixações. Você começa a ter o que? A coragem e a força, que são as virtudes para sair do quê? Das paixões. Né? Eu estou falando algumas questões típicas do 6, mas que se encaixam a todos os outros. E aí, sabe o que você consegue, em determinados momentos de muito aprofundamento, sentir o que é ser todos eles. Começar a se posicionar sentindo, tendo empatia do que um 8 carrega como criança ferida. Você começa a respeitar mais os sistemas, entender que um 1, que um 5, que um 4 tem por trás daquele movimento repetitivo muitas vezes uma história que você precisa honrar e respeitar também. A dor do outro, né? Você passa a compreender, você consegue compreender a dor do outro. Até corporativo, no ambiente de gestão de pessoas, onde você vai estar trabalhando com liderança, quando você passa a compreender que existem movimentos que são de boa fé, mas que muitas vezes levam à deterioração, que levam a níveis baixos, você pode contribuir com o seu tempero, com o seu jeito, sem perder sua essência. Você pode contribuir para o sistema. André, eu me empolgo, isso é maravilhoso. Eu me empolgo a falar nisso, né? Porque isso você sabe, para o movimento de jornada, que é típica quando você se encontra nesse tipo mental, é fantástico. Porque você se sente pertencente e, ao mesmo tempo, acolhedor daquele que não porque se sente. De alguma forma, os mentais, eles buscam a razão, né? E o Enneagrama, ele traz muito da razão. Mas, ao mesmo tempo, ele te mostra, olha, é um caminho sem fim, né? Existe um caminho, né? Existe uma razão, existe um porquê, existe uma dor, né? Existe uma criança lá ferida no passado. E isso, para os mentais, é fantástico, né? Porque, de alguma forma, a gente busca isso. Eu também sou mental, né? Então, a gente busca essa razão, essa resposta, né? E o Enneagrama, ele te dá isso com muita clareza e com muita leveza, né? E é maravilhoso você poder utilizar algo na sua vida e na terapia, né? Que você não vai guardar para você. Na verdade, você passa pela experiência e consegue aplicar isso com muita facilidade, porque o Enneagrama é assim, ele é simples e direto, né? Não existe, lógico, existe um aprofundamento, um estudo, né, de anos que você precisa fazer, que você precisa iniciar, mas as respostas são muito rápidas, né? E o interessante, você falando aí, agora eu me lembrei, né, de um dos módulos do especialista em pessoas, onde a gente traz ali os níveis de consciência, né, de cada tipo psicológico, e aí a gente se identifica ali no nível 5 de controle interpessoal, mas a gente já entende que o nível 4 é o nível mais saudável da faixa média, mas mesmo assim
mas mesmo assim não é um nível que já está pronto, né? É um nível ainda de desequilíbrio, um nível 4, mas já é um nível legal de consciência de uma faixa média. E aí, quando eu começo a acessar um nível de consciência mais elevado, eu entendo que é um nível de valor social, né? Que é um nível aonde eu preciso entender o que eu vim fazer aqui. Eu já não vim mais viver para mim, lá no, como se eu estivesse numa faixa média, lá no nível 5, 6, né, de consciência. Eu, na verdade, eu estou aqui para realizar algo para alguém. Eu já consigo identificar o meu nível de valor social. E eu trago muito isso para a terapia, né? Eu mostro isso para os meus pacientes, né? Eu chego para eles e falo assim, ó, tá vendo aqui as faixas médias de consciência? Tá. Alguns pacientes chegam para mim aqui nas faixas médias. E aí, o que eu trabalho com eles aqui nas faixas médias? Eu trabalho chegar aqui no nível 3, que é o nível de valor social, ou no nível 2 de capacidade psicológica. Esse é o caminho de desenvolvimento. E existe um plano para isso, e eu vou te apresentar esse plano. Agora, existem pacientes que chegam nos níveis não saudáveis de consciência. E aí, o fato de eu colocar ele numa faixa média já é um bom resultado para a terapia. Então, eu preciso identificar, eu preciso entender em que nível de consciência o meu paciente está, do problema que ele tem, das questões que ele trouxe para o set terapêutico. Eu preciso entender claramente, porque senão eu não vou saber aonde eu preciso levar o meu paciente. Porque muitas vezes eles não sabem onde quer chegar. Sabia, gente? O paciente procura porque ele sabe da dor dele. E ele quer livrar daquela dor. Mas como ele quer se livrar da dor e aonde ele tem que estar, onde ele precisa chegar, ele não sabe. É você que tem que dar essa resposta para ele, como profissional. É você que tem que dar essa resposta. André, E o Enneagrama traz isso assim com muita clareza, né? Principalmente na minha formação. Eu entrego isso assim com muita clareza, tipo por tipo psicológico. Né, Celso? E André, se tem um ponto assim que foi um divisor de águas e os outros são maravilhosos, foi realmente nível de desenvolvimento. Quando você vê escolas de psicologia, análise integral de Ken Wilber entrando aí, eu uso isso hoje em dia no trabalho de sustentabilidade, porque o comportamento humano, muitas vezes, um comportamento que gera o dolo, a culpa, um comportamento degradante, conservante, né? Do ponto de vista da sustentabilidade comportamental e ambiental, passa por esses níveis. Níveis, muitas vezes, de boa-fé, inconsciente, negligência, imprudência, imperícia, mas muitas vezes de dolo, em níveis patológicos, de desvio de caráter. E quando você começa a analisar, porque já é lindo estudar o Enneagrama de forma horizontal, mas quando você pega e começa a analisar verticalmente e percebe que esse mesmo estudo maravilhoso, ele tem camadas, e essas camadas levam de níveis saudáveis a não saudáveis, né? E essas camadas, e você percebe que você realmente está no nível médio e que o ambiente que você está, do trabalho, cultural, né, dos diversos quadrantes, dos diversos locais, eles estão muitas vezes em níveis não saudáveis, você entende onde você está. E a partir dali você consegue contribuir. Porque, gente, tem momentos que você está adentrando a níveis não saudáveis de ambientes. E aí é importante você entender qual a sua contribuição para isso, né? Para levar a sua mensagem. Como você vai se comportar numa maneira que não venha a corromper, a violar aquela questão. Né? Porque o nível 7, por exemplo, é um nível de violação. Né? E aí você começa a entrar em momentos patológicos. Essa questão de saber onde você está, isso que o André falou é fantástico. É saber o que você vai acessar, não é, André? Eu aprendi isso. Quer dizer, estar é uma coisa, acessar é outra. E às vezes a gente acessa e pensa que já está. Mas aí a própria vida mostra pra gente isso. Que quando a gente vai para outro ambiente... O paciente choca. Oi? O paciente fica chocado. Quando você mostra para ele, quando você mostra para ele, né, os níveis, e fala para ele, ó, você já pisou aqui? Em algum momento da vida, você já fez esse tipo de movimento? Já teve esse tipo de comportamento? O André mostra para você. E cada tipo... e de acordo com os instintos, né, os subtipos, vocês vão ver isso depois, com detalhes, você tem todo um nível e um contínuo de desenvolvimento, né, específico, o que faz com que você tenha um trabalho único para você. Então, não é algo que te coloca numa caixinha e diz quem você é. Não, você é isso, é aquilo. Você, na verdade,
a vida te levou àquele tipo para proteger das tuas percepções como criança os teus desejos. E a vida te leva àquilo. Não necessariamente você passou, mas é a percepção que você teve do mundo. Isso é outra questão. Respeita muito como você enxergou o mundo. E agora, o que fazer? E agora o que fazer? E agora o que fazer? É caminhar, né? Caminhar para esse linda jornada de desenvolvimento. E é fantástico, né? Eu tive, por exemplo, essa semana eu atendi uma moça do tipo 2 e eu fiz exatamente a sessão com ela dos níveis de consciência para trazer mais consciência para ela do processo, elevar o nível de consciência dela cada vez mais. E aí eu perguntei para ela, né? E aí, você já pisou aqui nesse nível? Em algum momento da vida, você já esteve aqui no nível 6, nível 7? Ela já, quando eu era adolescente, sim. Hoje não, hoje eu me vejo mais aí no nível 4, nível 3, eu me vejo bastante no nível 3. E uma coisa que me lembrou aqui agora, que é lindo, né? O que é um tipo 2, por exemplo, numa faixa de consciência 3, ali no nível de valor social, né? E eu lembro que eu trago para o paciente que o tipo 2, no nível 3, ele é a fonte de amor. Então você imagina uma fonte de água, né? Jorrando para cima, e é isso, um tipo 2 no nível 3 de consciência, ele é uma fonte de amor, de distribuição de amor. Ele entende que esse é o valor social dele, né? E aí cada tipo psicológico, eu estou falando do tipo 2, gente, porque eu atendi uma paciente ontem, né? Que eu trabalhei os níveis de consciência, que é um módulo da formação especialista em pessoas. Mas cada tipo psicológico tem no nível 3, né, de consciência ali, de valor social, cada um tem o seu comportamento, o que ele se torna, beleza, né? A beleza, né? A dádiva da personalidade, o que ele vai se tornar quando ele atingir um nível de consciência de valor social. E isso é lindo, é maravilhoso que o paciente... Ela chorou, quando ela viu, ela chorou. Ela falou, eu não acredito que eu possa ser tudo isso. Fonte de amor. Aí se emocionou. Aí quando a emoção vem, o que você tem que fazer como terapeuta? Entrar na emoção. É ali. É ali que está. É ali. Né? Então, a psicoeducação, através do Enneagrama, gente, é maravilhoso. Você provoca o paciente a trazer a emoção. E aí ele traz a emoção e você entra com aquilo que precisa ser ressignificado, ou simplesmente deixa a emoção vir. Incentiva a emoção vir. Pode chorar. Isso, muito bem, coloca isso para fora. Você é isso mesmo. É isso que você é. É isso que você pode se tornar. Talvez hoje você não seja isso, mas você vai chegar lá, você vai conseguir chegar lá, né? Que era o que Freud fazia muito, né? Freud fazia muito isso, gente. Quando a pessoa entrava num estado de acesso ao inconsciente e acessava questões da criança, questões do passado, ele entrava com ressignificação, olhando nos olhos, né? Como se estivesse fazendo uma hipnose. Não, mas ali era todo o processo já de ressignificação de crenças, de valores e de coisas que foram vividas na infância e que até então a pessoa não se lembrava disso. Então, gente, dia 14 a 19 de março vai acontecer a formação Enneagrama para terapeuta 100% gratuito, 100% online. Então, vai lá na bio, faça a sua inscrição, entre, cai para dentro do grupo, que tá, já está finalizando o grupo está finalizando, as últimas vagas, né? Porque hoje é quinta-feira e segunda-feira a gente começa a todo vapor. Então, você não vai ficar de fora, né? Gratuito, você vai aprender tudo que você precisa para utilizar na sua vida, ou você que é terapeuta, psicólogo, usar no seu set terapêutico, usar na clínica. Todo o recurso que o Enneagrama tem, esse mapa, né, de psicoeducação e de psicodesenvolvimento, claro, transparente e simples de aprender. Né? Celso, queria que você fizesse aí as suas despedidas. Queria que você desse um tchauzinho aí, pessoal. Aí, né? Como bom seis, né? Pergunta do tempo. É? Olha,
tô brincando aqui, André, só para fechar aqui com vocês, gente, realmente o convite que eu faço, e é muito importante compreender que somos todos aqui convidados e, antes de tudo, somos testemunhas de um trabalho muito sério, muito profissional, né? E é interessante que cada tipo vai abordar de maneira diferente. Eu abordo assim para vocês, né? De um grande amigo, irmão, mas antes de tudo uma pessoa que a gente troca muitas figurinhas, né, André? E a gente sabe ao longo desse tempo assim o quanto isso serviu para o amadurecimento e evolução simultânea, contínua, mútua, né? Nossa, então assim, gente, convido vocês realmente a esse caminho, a essa jornada de desenvolvimento, que é muito, muito interessante, que não fere em nenhum momento crenças que vocês carregam, não fere em nenhum momento profissões que você possui, pelo contrário, você vai ter como recursos, e os recursos você tem disponível aí. Então, quanto mais recursos você possui, melhor você vai atender o seu paciente, o seu cliente, o seu liderado, né? Você vai conviver melhor com as pessoas e você também vai se viver melhor. Muitas vezes, não ficando preso ao passado, não ficando preso ao futuro, ou não ficando estressado no presente. Você começa a navegar melhor com esses ambientes. Não é claro, né? A gente somos seres humanos. Nós não somos perfeitos. Todos estamos no caminho. Mas quando você toma essa consciência e utiliza de uma sabedoria, é realmente algo diferencial. É algo assim que faz... Né? E a gente precisa levar essa mensagem. Porque quando a gente está junto, né? Quando a gente começa a conversar, a gente fala muito sobre isso. Precisamos levar essa mensagem. Né? Uma mensagem de... Vou usar um gancho para mim, né? Uma mensagem de sustentabilidade. Sustentabilidade, exatamente. Do comportamento humano, que é a base de tudo. Ser sustentável, né, em todas as áreas da vida, na profissional, na vida familiar, né, nas amizades, né? Então, o Enneagrama ele te ajuda a sustentar todas as questões que acontecem em cada área da sua vida, né? E aí a gente falar de ambiente interno, né, Celso? Do nosso ambiente interno e também do ambiente externo. Por quê? Porque o tempo todo o ambiente externo ele está provocando o ambiente interno. O ambiente externo está o tempo todo desestabilizando o meu ambiente interno. E se eu não estou com o ambiente interno bem resolvido, emocionalmente inteligente, isso afeta o meu ambiente externo, né? A clareza que o Enneagrama traz em relação a isso é maravilhoso, né, Celso? Fantástico, porque, na verdade, o mesmo evento, a gente sabe disso, duas pessoas, às vezes até gêmeos, né, uterinos, acabam tendo percepções diferentes. Você sabe, você até traz isso. Então, o que acontece? Você tem um evento ocorrendo, mas é a sua percepção, a capacidade que você tem desta análise no ambiente interno que faz com que as projeções e os comportamentos seus sejam diferentes no presente e no futuro, né? Então, compreender que você tem ambientes individuais e coletivos, internos e externos, e entender como você se insere nesse contexto, onde você nasce, e ao nascer, né, dessa relação intrauterina, quando você nasce, a partir daí é só fenótipo, é só, né, recebendo informações, como eu vou administrar isso? Isso é libertador. Eu sempre falo, né, entre o estímulo e a reação, Viktor Frankl, né? Entre o estímulo e a reação, há liberdade. E essa liberdade, qual é a palavra que a gente trabalha? Compaixão, né? Compaixão. Compaixão. Celso, gratidão mais uma vez por você colaborar comigo aqui, né? Você é um irmão, um amigo. Você sabe que sempre que você me chamar, eu vou. Porque eu sei que eu estou indo para um ambiente saudável e acessando o melhor que eu tenho de mim. Estar aqui com você é acessar os meus níveis saudáveis. Que maravilha. Que maravilha ouvir isso de você. E eu também estou à sua disposição. Eu estou vendo que você está fazendo um monte de live aí. Você conta comigo, porque deve Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Vamos juntos. Um beijo. É lindo, é lindo, é lindo. E você faz parte disso. Beijo a todos, gente. Um beijo, meu irmão. Até mais. Com Deus, gente. Amanhã tem outra. Amanhã tem outra. Com tipo 5. Um abraço, gente. 5 é bom, hein, gente? É minha asa, hein? A Suzana. Suzana é fantástica. A gente não perde. A Suzana é sensacional. Até mais. Show. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau.